os 10 pontos da Conferência de Salisbury. Qual é o ensinamento da Igreja sobre os judeus após o Concílio Vaticano II, 1962 a 1965? Quais são os textos fundamentais a serem conhecidos para um correto e frutuoso conhecimento e diálogo entre judeus e cristãos após o silêncio do mundo e do assassinato em massa de mais de 6 milhões de judeus da Europa, durante a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, assassinato planejado e executado pelos nazistas com perfeição industrial? Um exame de consciência foi e ainda tem sido feito sobre as reais causas para que um cenário bárbaro desse tipo tenha sido possível no Ocidente cristão. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, o lado cristão abordou o fenômeno do antissemitismo na Conferência Internacional sobre a Emergência do Antissemitismo, que teve lugar de 30 de julho a 5 de agosto de 1947, em Salisbury, na Suíça. Cerca de 65 pessoas, judeus e cristãos de várias denominações, reuniram-se para uma ampla discussão sobre como o antissemitismo pode ser arrancado em suas raízes. A Conferência de Salisbury teve como objetivo estabelecer uma nova base para o diálogo entre judeus e cristãos e aumentar a compreensão mútua. Para acompanhar o desenvolvimento da posição que se cristalizou dentro da Igreja nos anos após a guerra, 2 homens tiveram um papel marcante na condenação do antissemitismo pela Igreja. Um deles é judeu, Jules Isaac, 1877 a 1963, historiador francês. Foi o fundador do grupo chamado Amitié Judeu-Chrétienne, Amizade Judaico-Cristã, que se tornaria o modelo de muitas organizações desse tipo. Jules Isaac tomou parte ativa no encontro de Salisbury, fornecendo bases históricas que levariam à revisão da atitude da Igreja para com o judaísmo. O outro é católico, Augustin Bea, 1881 a 1968, alemão nascido em Baden, que um dia iria tornar-se o reitor do Pontifício Instituto Bíblico e depois cardeal de Roma. Foi editor do periódico Bíblica, 1930-1950, além de pertencer a uma dezena de organismos internacionais e um biblista de renome. Após a guerra, baseando-se em seus estudos bíblicos e teológicos, desafiou a imagem convencional do judeu e do judaísmo e lutou para que fosse corrigida a interpretação que coloca a culpa da crucificação sobre os judeus. O cristianismo se posicionou por meio do Vaticano e do Conselho Mundial de Igrejas, condenando o antissemitismo. Baseados nos estudos bíblicos deste século, chegou-se a uma primeira formulação em 1947, em Paris, do Programa de Retificação do Ensino Cristão a respeito do antissemitismo. São os chamados 10 pontos de Salisbury, fruto de um verdadeiro diálogo judeu-cristão. 1. Deve ser relembrado que um só e mesmo Deus nos fala no Antigo e no Novo Testamento. 2. Não se pode esquecer que Jesus nasceu de mãe judia, pertencia à família de Davi e ao povo de Israel, e que seu amor eterno abrange o seu povo e o mundo inteiro. 3. Recorde-se ainda que os primeiros discípulos, os apóstolos, e os primeiros mártires eram judeus. 4. Tenha-se presente que o principal mandamento do cristianismo, o amor de Deus e do próximo, anunciado no Antigo Testamento e confirmado por Jesus, obriga igualmente cristãos e judeus, em todas as relações humanas. 5. Deve-se evitar diminuir o judaísmo bíblico e pós-bíblico para exaltar o cristianismo. 6. Não se deve empregar a palavra judeu para designar exclusivamente os inimigos de Jesus, e as palavras inimigos de Jesus para designar o povo judeu em seu conjunto. 7. Não se deve apresentar a paixão de Jesus, como se todos os judeus, ou somente os judeus, tivessem incorrido na odiosidade da crucificação. Não foram todos os judeus que pediram a morte de Jesus, nem foram somente judeus que se responsabilizaram por ela. A cruz, que salva a humanidade, revela que Cristo morreu pelos pecados de todos.
pais e mestres cristãos deveriam ser alertados a respeito de sua grande responsabilidade na maneira de narrar os sofrimentos de Jesus. Se o fazem de uma forma superficial, correm o risco de fomentar aversões no coração das crianças ou dos ouvintes. Numa mente simples, movida de um ardente amor compassivo pelo Salvador crucificado, o horror natural dos perseguidores de Jesus pode facilmente tornar-se, por motivos psicológicos, ódio indiscriminado pelo judeu de todos os tempos, inclusive nos nossos dias. 8. Não se devem evocar as condenações bíblicas e o grito da multidão enraivecida, que seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. MT 27,25, sem relembrar que esse grito não anulou as palavras de nosso Senhor, de consequências incomparavelmente maiores: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. LC 23,24. 9. É preciso evitar qualquer tentativa de mostrar os judeus como um povo reprovado, amaldiçoado e votado a um sofrimento perpétuo. 10. Deve ser mencionado que os primeiros membros da Igreja eram judeus. Os que se reuniram em Seelisberg não podiam ainda imaginar que, com o correr dos anos, o Vaticano tomaria uma posição oficial frente ao antissemitismo. Baseada nos eventos da Segunda Guerra Mundial, nos estudos históricos, bíblicos e teológicos, a Igreja preparou-se para um pronunciamento oficial,